Boa noite. Graças a Deus a gente está aqui mais uma vez para a gente poder concentrar um momento do nosso dia, um momento da nossa semana, totalmente em Jesus e no que Ele quer nos ensinar dia após dia, em cada circunstância que a gente vivencia, em cada circunstância que a gente experimenta. Mas antes, a gente já estava aqui, quem está no salão, quem está em casa, provavelmente se preparando. Deixe seu copo de água em casa, quem puder, ao lado, para poder fluidificar. E a gente vai abrir, então, com a oração do Pai Nosso, para a gente poder fazer, nesse momento, uma conexão em que a gente coloque a nossa mente e nosso coração completamente alinhado com a vontade do Pai e trabalhando, se possível, também a nossa respiração. Respira com suavidade durante a oração, sinta o ar entrando pelo teu corpo, te nutrindo, te alimentando, te colocando mais em contato com Jesus, e depois libera todas as tensões do dia, todas as questões que possam te angustiar nesse momento, soltando o ar. Vamos fazer então a oração que Jesus nos ensinou. Muito bem. Estudando aí algum tempinho atrás, de lá para cá, quando foi solicitado que fosse feito um evangelho, a gente fica às vezes se perguntando o que nos move em direção a Jesus? E são tantas as parábolas, são tantas as histórias que ele nos contou, que estão registradas, não é?
os discípulos trouxeram para a gente. São tantas as orientações, as lições, né? Que é uma vida inteira para a gente poder ler, reler, ouvir novamente, refletir, até que uma hora a gente começa a praticar. Porque é isso, né? Às vezes a gente está ouvindo, achando bonito, mas a gente ainda não conseguiu pôr em prática. Vamos ser bem honestos, né? A gente ainda está se pegando muito em tendências que a gente tem, porque a gente é imperfeito, né? E tudo bem, mas a gente pode continuar querendo avançar. Estamos aqui para isso. Então, aí pensando em tantos ensinamentos, tantas parábolas, a gente sempre volta e meia relembra dos 2 principais mandamentos, quando Jesus foi questionado quais seriam os principais, né? Daqueles 10 mandamentos de Moisés, trazidos por Moisés. E aí a gente tem o primeiro e o segundo. A gente vai tratar hoje do segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E aí, a gente lembra lá na Bíblia, né, nas Escrituras Sagradas. Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí a pergunta que não quer calar: como eu posso aprender a me amar para aprender a amar o outro? Como que a gente faz isso? Porque parece que a gente já sabe, né? Mas será? Uma possibilidade de muitas, que cada um com a sua própria experiência de vida vai encontrando os seus próprios caminhos, é essa da gente encontrar equilíbrio entre razão e emoção. A gente está o tempo todo atravessado por demandas muito racionais, muito práticas, raciocinar, pensar, refletir, entender, assimilar, qualquer coisa na vida, não é? A gente está aqui para aprender e a gente utiliza muito essa forma de aprendizado, o raciocínio. Mas a gente também pode usar o meio de aprendizado através da emoção e do sentimento, que muitas vezes carece da gente aprender um pouco mais como organizar, como disciplinar, como fazer bom uso, porque às vezes elas vêm numa força que a gente não controla, uma força da natureza, como águas revoltas, não é? A gente não tem comando muitas vezes sobre elas. Se a gente souber estudar, ou pelo menos se dispuser a fazer isso, talvez a gente comece a encontrar equilíbrio entre uma e outra. E aí fazer bom uso para desenvolver sentimentos bem discernidos, né? Com discernimento. Alguns caminhos que a gente pode pensar para a gente poder desenvolver esse equilíbrio entre razão e emoção, e tem muitos, a psicologia explica vários, e outras linhas de conhecimento também, mas envolvem 2 palavrinhas-chave que às vezes a gente se esquece. Perdoar-se e cuidar-se. Será que a gente sabe fazer isso? Com a gente? Será que a gente sabe? Ou às vezes a gente acha que faz muito bem e na verdade não é bem isso que a gente está fazendo. Então daí a gente vai precisar discernir. Será que o que eu estou aprendendo a praticar, no equilíbrio da razão e da emoção, é um exercício de amor ou é um exercício de egoísmo? E eu ainda não percebi a diferença entre eles. Algo para a gente investigar, né? Daí vem esse slide cheio de palavras soltas para a gente pensar em algumas delas. Se a gente for parar para pensar, quando a gente passou pela fase da infância, lá bem novinhos, bem pequenos, antes lá dos 5, 6 anos, a gente passou por fases em que a gente se conectou muito às pessoas com quem a gente teve o primeiro contato da nossa família. Seja pai, seja mãe, seja avó, tio, tia, quem foi que participou mais de perto da nossa criação, certo? Então a gente tem uma referência muito forte com eles. E a gente ainda não sabendo, tão pequenininhos que somos naquela fase da infância, não sabendo ainda como lidar com os eventos de separação, quando a gente vai para a creche ou para a escola, o que acontece?
não raro a gente chora, porque é a primeira separação, né? A gente começa a sentir a sensação do quê? De desamparo, abandono. Mas o que isso pode estar chamando a gente? A ideia do apego. Eu estou apegado a alguém. Eu estou apegada a alguma coisa. E a gente pode, às vezes, passar toda a encarnação ainda em relações de apego. Não necessariamente amor. Então, se a gente está em situações, vivenciando situações de apego, de posse, ciúmes, medo de perder, medo de ficar sem, então a gente também talvez precise avançar saindo dessa sensação que está ainda lá no campo do egoísmo, porque eu estou pensando em mim, de uma forma que não está considerando o outro. Para começar a considerar o outro, o livre-arbítrio do outro, de estar ou não comigo, isso agora nós, né, na vida adulta, crescendo, evoluindo, aprendendo, por meio do respeito. Eu respeito a liberdade do outro, eu respeito então a minha liberdade também. Eu sei fazer bom uso, porque liberdade não necessariamente é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Essa liberdade muitas vezes nos leva a caríssimos enganos. A liberdade consciente, a liberdade com lucidez, é outra história, que a gente também está aprendendo. E aí, se a gente for pensar, olha quantas outras coisas podem estar associadas. Quando a gente ainda está pensando tão só nos nossos interesses, que a gente não está considerando o interesse do outro, a gente pode muitas vezes passar pelo movimento da arrogância, da prepotência, de se sentir mais, de achar que sabe mais. Eu sei o que é bom para você, me escuta. Quantos conselhos a gente já fez assim, não é? Eu sei o que é bom para você, eu sei o que eu estou dizendo. Mas é outra vida, é outra história de vida aquela pessoa com quem a gente está falando. Então, daí, talvez a gente precise aprender mais a humildade de nos aceitarmos em aprendizado. A gente pode ter ideias, pode ter sugestões para trazer para o outro, que está em alguma situação e pedindo, às vezes, até a nossa ideia, a nossa colaboração. Mas a gente coloca no lugar de quem também está querendo descobrir junto o caminho. É diferente. Se a gente também não se cuidar, a gente pode entrar num movimento de vitimismo. E aí entra também o movimento de chantagem emocional. Não me abandone, eu não vou viver sem você. E daí a gente vai para caminhos muito mais complicados para tentar segurar o outro ao nosso redor, porque a gente não quer que o outro saia de perto da gente, sem considerar a vontade ou a possibilidade do outro. Estamos ainda no egoísmo. Como que a gente pode partir, talvez, uma sugestão, para o amor, para o alto amor? Talvez a gente aprender que a gente precisa respeitar e que a gente precisa se responsabilizar mais pela nossa própria história. E não depositar no outro toda a minha felicidade. Porque isso também não é legal, né? Eu coloco um peso sobre o outro que eu não vou dar conta. E o outro também não. Vai começar a ficar de tal forma insustentável que começa a ter muito mais atrito na convivência do que paz, do que amorosidade, do que afetividade. Acaba se virando realmente uma tormenta, um sofrimento. Então, quando eu saio do movimento egoísta de agir só para mim, não me importando com quem está ao redor, e muitas vezes a gente faz isso achando que isso é auto-amor. Não, mas é porque eu me amo, eu venho em primeiro lugar. Muita calma nessa hora. Como assim? Eu posso e devo me amar e cuidar de mim, mas sem desconsiderar o outro. Ao contrário, eu preciso respeitar e considerar quem está ao meu redor. E aí a gente também vai aprendendo
Quantas vezes a gente não consegue assumir, reparar, notar as falhas que a gente comete? Ou quando simplesmente a gente olha para o outro e fala: ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome da Gabriela, né? Como que a gente pode evoluir para isso? A responsabilidade de assumir as nossas falhas. Sim, eu pisei na bola. Realmente não foi legal. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir para mim, porque senão eu estou mentindo para mim. E mentir para mim, uma hora a casa cai. Não é assim o termo mais popular? Uma hora não vai dar certo, uma hora eu vou entrar num sofrimento tal que não vai dar mais para adiar esse crescimento. Daí, então, uma proposta é a gente aprender a se conhecer, é a gente aprender a se observar. Quando eu estou conversando com aquela pessoa e a gente já tem uma boa convivência juntas, seja família, trabalho, relações pessoais, profissionais, como for, eu já sei o que ela vai dizer, ela já espera o que eu vou dizer, até a frase que cada uma vai dizer. Porque aquela discussão já não é de hoje, é antiga. E aí, como é que a gente faz para mudar esse disco? Para virar de postura e de mudança, né? Mudança de ação. Uma proposta é a gente aprender a se observar, porque a gente vai muito no automático. Eu repito aquela circunstância várias e várias vezes. Eu repito aquela discussão muitas e muitas vezes. Sempre chega no mesmo ponto e nunca resolve. Sempre sai todo mundo magoado. Será que não está na hora de rever o que não está legal nesse jogo, nessa conversa? Por que será que essa conversa começa? Da onde que ela começa? Será que dá para a gente mudar, para não ir por esse caminho? Será que dá para eu repensar o que eu estou falando, como eu estou reagindo? Por que quando aquela pessoa fala aquela frase no meio da discussão me dói a ponto de eu já reagir e a coisa piora? É a gente se observar. Porque muitas vezes a gente coloca sobre o outro a responsabilidade da nossa reação. O outro tem a parte dele, mas a minha reação é minha responsabilidade. O quanto eu estou vulnerável que vem de fora, ou o quanto eu já estou aprendendo a me resolver e ficando mais em paz, não me deixando abalar. É para a gente se observar. Então a gente não vai fazer um movimento de ficar no lugar de se sentir superior nem inferior a ninguém, porque está todo mundo aprendendo, cada um no seu próprio processo, cada um na sua própria estrada, cada um à sua própria maneira. Mas a gente vai começar a trabalhar no processo de cai, levanta, me engano, tento acertar de novo, me engano, tento acertar de novo. Eu vou tentando, como a criança que está aprendendo a andar. Quantas vezes ela cai até firmar e andar com mais tranquilidade e confiança, com mais acerto? Muitas, né? Para a gente não ficar também se autopunindo. Para a gente também não se colocar como carrasco de nós mesmos, porque aí a gente trava o processo de aprendizado. A gente não sai do lugar, literalmente. A gente só se condena e não avança. Também não ajuda. Então, há um equilíbrio entre a razão e a emoção. Quando a gente vai aprendendo a respeitar a nossa história, a gente já não fica mais com tanta raiva das nossas quedas. Por que eu caí de novo? Eu já vi isso acontecer antes. Por que de novo? Ou a gente fica no lugar de tá tudo errado para mim. Vitimismo. A gente pode encontrar um meio termo, a gente pode encontrar um aprendizado. A gente pode tentar analisar um pouco melhor. Já que a gente tem a razão ao nosso favor, vamos associar com a emoção, para não deixar vir explosões de raiva, ou de tristeza, ou de autocondenação inutilmente. Quando a gente pensa daí nesses ensinamentos de Jesus, a gente está pensando em várias coisas. Algumas delas estão postas aqui, desse processo do amar a si mesmo, para poder amar o outro.
O primeiro que está posto lá em cima é respeitar os próprios limites para respeitar os limites do outro. Quantas vezes a gente desrespeita a gente mesmo? Já pararam para pensar? Quantas vezes você já se desrespeitou? Você já percebeu quantas? Você nem parou para observar. Por exemplo, a gula. Nossa, está tão bonita com os olhos, aquela comida maravilhosa, está cheirosa, está apetitosa. Eu vou. Meu corpo já deu o limite. Já deu aquela sensação aqui na boca do estômago e eu continuo. Eu estou me respeitando? Eu estou respeitando o que meu corpo aceita e dá conta de processar de forma tranquila, saudável, sem me dar uma congestão ou mal-estar depois? O mal-estar é a prova de que foi além do seu próprio limite, não é? Poderíamos falar de outras tantas coisas, de muitos outros momentos em que a gente não se respeita. E aí, como que a gente faz esse movimento? Eu preciso aprender a reconhecer quando eu estou lá naquela discussão que a gente conversou agora há pouco, e eu não estou dando mais conta, eu não estou conseguindo continuar, eu vou literalmente me desequilibrar, eu vou ficar com muita raiva, com muita tristeza, vai vir, eu já sei, porque eu já conheço onde essa conversa vai dar, porque ela não é nova. E aí, o que eu posso fazer para não ultrapassar esse limite? É aí que eu preciso me observar. Será que vai ser interessante eu virar para a pessoa e falar, olha, não dá mais para a gente conversar nesse momento, porque a gente não está conseguindo chegar num consenso. Vamos conversar depois? Para eu ter um tempo de respiro. Para eu ter um tempo de sossego mental, de acalmar, de respirar, de me afastar do contexto que eu não estou conseguindo resolver. Ou será que eu vou ficar insistindo até me desgastar e o outro se desgastar também? É além dos limites de cada um, né? Então, sempre em cada situação, a gente pode observar mais os nossos próprios limites. Daí, a gente também pode aprender com as diferenças. Nenhum de nós é igual ao outro, certo? Sabemos disso. E aí, essa é uma ótima oportunidade para a gente aprender a valorizar e respeitar quem nós somos, porque somos únicos, e também respeitar o outro, porque ele também é único. Respeitar as diferenças, diferentes formas de agir, de pensar, de viver, as escolhas. Exercício, porque nem sempre é fácil. Não estamos falando de coisas muito simplesinhas de se realizar. Mas elas são simples da gente procurar exercitar. A gente pode fazer isso aos poucos. Com boa vontade a gente pode. Aí tem aqui embaixo, perdoar a si mesmo para conseguir perdoar o outro. Será que a gente já conseguiu se perdoar por alguma falta que a gente sabe que a gente cometeu? Ou será que ela está aí dentro ainda, fazendo morada, e de vez em quando vem naquela vontade de chorar, naquela tristeza sem motivo, naquele desânimo que eu não sei de onde surgiu? Então também é um movimento muito saudável a gente aprender a se perdoar. Sim, reconhecer é importante. Sim, eu errei. Mas também é importante reconhecer. Por mais que eu não soubesse, ou por mais que eu soubesse e ainda repetir, eu estou tendo uma nova oportunidade. Eu vou aproveitar. A melhoria está aqui. Eu tenho uma nova oportunidade. Cada novo dia que a gente acorda é uma nova oportunidade. Se eu consigo me perdoar, talvez seja mais fácil perdoar o outro. E perdoar não necessariamente quer dizer que eu esqueci o que aconteceu, mas talvez seja dizer que aquilo que aconteceu não vá mais doer tanto quando eu lembrar novamente. Aquilo vai ficar como uma página de aprendizado, não como uma página de trauma ou de dor. Talvez tempo também, processo, mas a gente pode se exercitar nisso também. Daí então, vai aparecer aqui a última frase. Cuidar de si e, com a mesma dedicação, cuidar de alguém. A gente sabe se cuidar?
Será que cuidar da gente é só a questão da higiene, da alimentação, do lugar para dormir, se dormiu bem, se não dormiu bem? Ou será que pode ser algo mais do que isso? Será que às vezes eu vou precisar me abraçar literalmente e dizer, vem cá, tá tudo bem, daqui a pouco isso vai passar? Isso também pode ser um autocuidado? E aí eu consigo cuidar de alguém também. Nesse momento tem uma palavrinha que aparece ali, que foi um toque, né? uma dica muito preciosa para esse estudo. O poder amoroso da renúncia. A gente pensa em renúncia como um negócio muito difícil, né? Tipo sacrifício. Nossa, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa muito importante, eu não vou conseguir renunciar. A gente às vezes pensa logo de cara isso, né? Associa a palavra renúncia com alguma coisa que seja muito difícil da gente fazer. E às vezes a gente já faz renúncia quando a gente deixa de atender um desejo imediato nosso para atender o bem-estar ou a necessidade de alguém. Eu queria muito sair agora, dar uma volta. Mas a pessoa que está aqui comigo está precisando de mim. Eu vou abrir mão dessa vez e vou ficar aqui. Mas abrir mão dessa vez e ficar aqui, essa renúncia precisa ser de coração. Porque senão vai virar autocobrança depois para mim e para o outro. Eu fiquei por causa de você. Aí complica. Aí não é renúncia, né? Então a gente precisa estar consciente da escolha que a gente está fazendo. Isso também é se respeitar. A gente tem muitas formas de cuidar da gente e cuidar do outro. Às vezes não é só com a presença física, às vezes é de muitas outras maneiras também. E aí quando a gente fizer isso, que a gente faça de coração aberto. Não, eu quero ficar aqui, eu sei que vai ser bom, eu não me arrependo. O coração fica leve. O coração fica em paz. Às vezes a vida pede para a gente renunciar, mesmo quando a gente não esperava por isso. E aí é tarefa. Vamos entender como tarefa, porque a gente se revolta menos. Vamos entender como uma tarefa que Deus nos dá para a gente poder aprender, evoluir, melhorar, colaborar com o outro, porque daí a gente vai se rebelar menos. Eu tive que ficar, mas eu não queria. Será que esse é o melhor caminho? Ou será que a gente pode dizer, tá bom, não era meu plano ficar. Mas já que eu vou ficar, vou fazer o melhor que eu puder. Exercício também. Vai ter dia que a gente vai conseguir, vai ter dia que a gente vai ter mais dificuldade de lidar com isso. Mas estamos aqui para isso. Aí, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, traz uma reflexão que eu acho que é bem bacana, que também está na Sagrada Escritura, depois a gente chega nela. Ela diz assim, jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria você de experimentar, assumem-se compromissos de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma para si ou para os outros. É o famoso não faça aos outros o que você não quer que faça para você, né? E esse também é um ensinamento muito direto, muito simples, muito objetivo, mas que às vezes a gente patina bastante nele, né? A gente demora um bocado para poder assimilar. A gente está falando também daí do respeito e da fraternidade. E aí ele complementa o próprio Cristo. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Lá no Sermão da Montanha, Jesus traz ao final de uma série de instruções essa frase. Às vezes a gente está na rua, no trânsito, na fila do mercado, a gente está impaciente e a gente já sai quase xingando. Senão a gente reage literalmente assim. Será que a gente gostaria de viver recebendo esse xingamento? Exemplo simples do dia a dia, porque às vezes acontece de perder a paciência no trânsito, a gente vê, né? E aí outras tantas coisas que a gente pode repensar
do não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Mas eu acho, diz uma pessoa para outra, mas eu acho que se você fizer isso, vai ser muito bom. Mas a gente está falando isso do nosso lugar, de quem não está vivendo a experiência. Do lado de lá, de quem está vivendo a experiência e às vezes está na dúvida, ou às vezes está escolhendo um caminho diferente, pode parecer que aquilo ali é se perder no caminho, é uma escolha ruim. E aí eu começo a fazer no lugar da pessoa, vou lá e faço por ela. Não, deixa que eu faço e resolvo. Isso não é uma forma de invasão? A gente gostaria que o outro fosse lá e tomasse a nossa frente, sendo que a gente está sentindo que a gente pode ir lá e resolver, e o outro vai lá e atropela e faz na frente, com a melhor das intenções. Mas a gente se sente confortável? Será que aí também não é um convite do fazer ao outro, ou não fazer ao outro, aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo? Então também é sempre um convite para a gente pensar. Aí, o último slide. Lá no Evangelho de João, o evangelista do amor, né? Amor a Deus. Diz Jesus: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja plena. Jesus ainda nos motiva, né? Com otimismo. Segue esse caminho do amor. Saia um pouquinho do que é só interesse particular, passando a considerar o que pode ser bom para você, também sendo bom para o outro. E aí você vai se sentir muito mais alegre, porque ao invés de alegria de um só, vai ser alegria de 2, 3. A alegria vai ser plena. E uma alegria que às vezes não é dos fogos de artifício, mas é de uma paz de espírito. A alegria que às vezes não vai envolver sorriso, porque está envolvendo renúncia de situações muito difíceis, mas vai ter paz no coração. É uma alegria plena. Então que a gente consiga pensar, sentir e alinhar sentimento e razão, emoção e razão, para que a gente descubra um pouco mais o que seria amar. Porque amar mesmo como Ele nos ama, a gente ainda não sabe. Mas a gente está aqui para aprender dentro do que a gente consegue agora. A gente pode tentar. Vamos então fazer nesse momento a nossa oração final, agradecendo a oportunidade de aprender a amar. Tantas e tantas vezes que o nosso mestre, com muita paciência, nos fala, levanta e anda. Como falou a Lázaro. Todo dia ele fala isso para a gente. Confia em mim, eu estou contigo. Nos motiva a aprender a amar. Vamos então, fazendo a oração dele, cultivar esse amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, boa semana, sigam em paz. Graças a Deus.